Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao Foco na Lição, dando prosseguimento aqui ao nosso estudo da lição, da revista que estamos estudando aqui no primeiro trimestre, essa revista maravilhosa que está aqui, é o Evangelho de Marcos. A lição de hoje, de número 3, ela tem por título Particularidades do Servo. Essa lição está programada para o dia 15 de janeiro, e ela está baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 8, 27 ao 30. E essa lição ela começa dizendo que ela vai enfatizar dois aspectos importantes da identidade de Jesus, o servo sofredor, e que se destacam no Evangelho. Então esses dois aspectos eles se destacam no Evangelho, em todo o Evangelho de Marcos. Quais são esses aspectos? Autoridade e compaixão. Duas coisas nós vamos ver aqui nessa lição. Vai mostrar a autoridade de Jesus e a compaixão de Jesus. Tem muita gente que tem muita autoridade, mas não tem compaixão. Tem outras pessoas que têm compaixão, mas não têm autoridade. Então é necessário ter os dois, autoridade e compaixão. Tópico 1, a identidade do servo. O que eu tirei para você, professor? Eu estudei a revista minuciosamente e a minha ideia aqui nesse vídeo, nesse trabalho que eu trago para você, é facilitar o teu trabalho, de professor para professor. Ah, mas eu não sou professor. Se você não é professor, você pode estudar esse vídeo, você pode baixar o plano de aula, porque você vai estar aprendendo a Bíblia. Ah, eu não sou professor, mas eu quero aprender a Bíblia. Fique com a gente. Fique com a gente, assista os nossos vídeos, baixe os nossos planos de aula. Você vai aprender a Bíblia conosco aqui, ok? Então a lição de hoje é a identidade do servo. A identidade de uma pessoa é o que ela faz ser distinta de todos. Nome do pai, nome da mãe, nome do RG, CPF, né? Avô, avó. Isso é identidade. Né? Da onde que ele veio, né? Qual é a sua árvore genealógica, né? Então, isso traz pra gente a identifica a pessoa. O Evangelho vai mostrar isso sobre Jesus. Marcos 6, 3 a 4 diz: não é este carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E a Bíblia diz que escandalizavam nele. E Jesus dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Marcos 6, 3 e 4. Então, já que estamos falando sobre a identidade do servo, aqui nós vemos aí os que estavam com Jesus. Mas quem é esse homem? Que negócio é esse? Que operação é? Que mensagem é essa? Mas nós sabemos a origem dele. Então eles estavam identificando Jesus apenas pelo lado humano, mas eles ainda não identificavam Jesus como Deus. O Evangelho de Marcos nos apresenta a apropriada identidade de Jesus, Filho de Deus e servo obediente. Então é isso que nós vamos trabalhar nesta lição, ok, professor? Servir a Cristo implica em conhecê-lo. Uma vez, quando eu ainda era jovem, eu e a minha irmã, a Edna, a gente estava discutindo sobre alguma coisa para fazer para motivar a nossa mocidade lá na igreja que nós congregávamos. E um dia ela disse para mim uma coisa que marcou para sempre. Ela disse assim: olha, você só valoriza um livro quando você conhece o autor. Valoriza. Então, quando você conhece o autor, você está lendo, não é aquele livro chato, aquele livro sem base, não estou entendendo nada. Aí você, por acaso, tem um contato com aquele autor. Aí você tem uma afinidade com aquele autor. A partir do momento que você conhece o autor, você passa a ter mais compreensão e valorização da obra daquele autor. E a lição de hoje, ela trabalha esse lado, professor. A gente precisa levar os alunos da nossa igreja a conhecer Jesus. Porque se você não conhece, mas não só Jesus o homem, tem que conhecer Jesus Deus. Então temos que conhecer. Então a lição de hoje diz assim: servir a Cristo implica em conhecê-lo. Vamos trabalhar? Olha o que diz Oséias 6,3. Nesse sentido, olha o que diz o profeta: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Então, eu termino esse ponto 1
dizendo para você, servir a Cristo implica em conhecê-lo. Então, aprofunde seu conhecimento mais sobre a pessoa de Jesus, para que você possa falar de Jesus às pessoas, ok? E assim nós fechamos o ponto 1. Vamos ao ponto 2, falar um pouquinho sobre a autoridade de Jesus, o servo. O ensino de Jesus era admirado por todos, por quê? Porque as pessoas ficavam apaixonadas pelo ensino de Jesus, porque Jesus tinha autoridade. Marcos 1, 27. Após expulsar de um homem um espírito imundo que o importunava, todos se admiravam de sua autoridade. Marcos 1, 27 diz: e todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo: que isso? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles obedecem. Então a lição de hoje está mostrando a autoridade de Jesus. Ele é maravilhoso, ele tem compaixão e ele é um Deus poderoso e tem autoridade. A fonte de autoridade de Jesus vinha da onde? Do céu, e residia no fato dele ser cheio do Espírito Santo. A nossa autoridade, irmãos, ela vem de Deus. Não dá para eu chegar cheio de razão, de conhecimento teológico, pegar todos os livros de teologia, chegar aí, demônio, em nome do meu conhecimento, não vai dar certo. A autoridade que nós estamos falando aqui é essa autoridade que emana de Deus, da pessoa de Deus. É essa autoridade. Glória a Deus. As palavras de Jesus eram diferentes de tudo que o povo estava acostumado a ouvir. Por quê? Porque Jesus tinha autoridade. E nas palavras de Jesus existiam ensinamentos sólidos que o povo começou a perceber e admirar. Então você que é um professor, para que você seja um professor, que você passe a ser admirado pelos seus alunos, precisa ter conhecimento sólido. E da onde vem o conhecimento? Vem de Deus, através da ajuda do Espírito Santo. E Jesus tem o poder e a autoridade sobre tudo e sobre todos. E sabe quem eu e você está servindo? Jesus. Trabalhe isso na sua sala, professor. E assim podemos ir ao terceiro ponto. A compaixão do servo, tirado aqui da nossa revista. E aí eu tirei, buscando, estudando, o que trazer para você aqui, para facilitar o seu trabalho. Eu vi que Jesus tinha compaixão das multidões, angustiados e desfavorecidos, como ovelhas sem pastor que procurava ele, Marcos 6,34. Então Jesus ele ficava consternado com aquilo. Ele se preocupava com as multidões. Marcos 8, 1 e 2 diz: naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhe: tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Olha que coisa extraordinária. Jesus ele não veio aqui, ele se preocupava em entregar o recado dele e ir embora. Não, ele se compadecia. Né? Tem muitas, a gente pode trabalhar esse lado, nós aprendemos com essa lição. Tem muitos pregadores, né, que vêm tal, pregam, falam, termina a sua mensagem, vai embora. Não compartilha experiência, não dá um tempo a mais, não para ouvir. Meus irmãos, pela minha experiência, sabe o que eu tenho observado? As pessoas precisam serem ouvidas, irmãos. As pessoas precisam de um abraço. Eu sei que está corrido, eu sei que é difícil para a gente, mas é preciso parar para pensar. A lição de hoje, todo esse trimestre, está chamando a nossa atenção. Vamos entregar a palavra como Jesus entregava, mas terminou. Vamos, fazer um feedback. Vamos sentar, as pessoas elas querem um pouco do nosso carinho, do nosso afago, da nossa atenção. A igreja precisa disso. Então não dá para chegar, falar e ser um povo separado do outro povo. Não tem como. Jesus está nos ensinando aqui. Nós não podemos ter essa divisão. Temos que estar junto. Jesus demonstrou compaixão ao vir ao mundo para resgatar o homem da maldição do pecado. Ele se fez pecado por nós e na cruz levou as nossas iniquidades. Isaías 53:4. Isso nos mostra que o servo se compadece de nós. E para fechar, irmãos,
É na caminhada e no relacionamento diário com o Senhor que vamos conhecendo e crescendo no conhecimento acerca de Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. E assim, chegamos ao final desta aula. Termino aqui este vídeo agradecendo a você por ficar comigo até aqui, por se inscrever em nosso canal, curtir, comentar, compartilhar nosso vídeo. Olha, você gostou do resumo? Você acha que isso é importante? Vou deixar aqui para você, prontinho. Trabalhei, preparei, orei a Deus e preparei esse esboço. Vou deixar aqui para você logo abaixo, na descrição desse vídeo, ok? Deus te abençoe, uma boa aula e a semana que vem vamos estar aqui de volta com a lição de número 4, o servo que age com excelência. Deus te abençoe e até o próximo Foco na Lição.